Pessoal, de vez em quando a gente traz algum vídeo sobre teclado aqui e a gente sempre recebe ali alguns comentários tipo, nossa, mas eu jamais pagaria isso nesse teclado. Ou então, nossa, por que esse teclado é tão caro, né? E assim, no vídeo de hoje, né, aqui no Desnubificando de hoje, que é o quadro que a gente traz aqui para explicar algumas coisas para a galera um pouco mais iniciante, né? Ou então só para dar algumas dicas aqui em geral, a gente resolveu trazer aqui 3 teclados, né? Na verdade, vários teclados que eu separei aqui, para a gente bater um papo um pouco melhor sobre isso e entender aí, né, por que tem teclado que é um pouco mais barato, né, por que tem teclado intermediário, por que tem teclado que é um pouco mais caro e mostrar aqui na prática quais que são as diferenças entre eles e aí justificar um pouquinho melhor, né, o porquê deles terem esses preços aí tão diferentes, tá? No que isso implica aí na prática, tá bom? Então, no vídeo de hoje a gente vai entender isso aí um pouco melhor, mas claro, como sempre, vale lembrar que se você é novo ou nova aqui no canal e quiser continuar recebendo mais conteúdo como esse, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho aí para não perder nada, porque tem vídeo novo aqui todos os dias às 18 horas, beleza? Então agora, bora pro vídeo logo depois disso. Se você está procurando por um watercooler RGB com um excelente custo-benefício, o Grande Xione M2 240 Lite entrega um ótimo desempenho e, além de permitir a sincronização com o sistema de RGB endereçável com o conector 5V de 3 pinos, também permite utilizar a iluminação sem que você precise ter um conector dedicado na placa-mãe ou uma controladora RGB. Confira o link na descrição. Bom, indo direto ao ponto aqui, vamos começar pelo teclado mais baratinho que a gente tem aqui, tá bom? Pessoal, esse aqui é um teclado da Multilaser, né? Esse aqui é o GK510 TKL, que a gente pediu lá pro pessoal da Terabyte, né? Eles mandaram aqui pra gente, mas o motivo de eu pedir esse teclado aqui pra eles foi justamente para trazer esse vídeo aqui, né? Por quê? Porque esse teclado tava R$70 lá na Terabyte, tá? Então assim, um teclado mecânico por R$70 eu comecei a me perguntar, eu falei, cara, o que esperar de um teclado mecânico de R$70? Então eu pedi, eles mandaram aqui, tá? Mas só explicando um pouquinho também o motivo desse teclado tá tão barato, né? A teoria é que a Multilaser, ela tá mudando de marca e passando a se chamar só Multi. Então eu acho que eles estão queimando aí, né, os produtos que tem com o nome Multilaser do mercado para passar a ser só Multi mesmo, e aí por isso eles estão fazendo um preço bem menor. Mas ainda assim, esse aqui é um teclado perfeito pra gente mostrar como uma opção de teclado baratinho aqui, tá bom? De teclado mecânico baratinho, porque o preço normal dele ainda seria ali pela faixa de uns R$150, tá bom? E vamos lá, o que a gente encontra em um teclado mecânico dessa faixa de preço, né? 130, 150 reais. Bom, dá pra ver que a gente tem uma iluminação aqui colorida, né? Pra começar. Só que dá pra ver também que essa iluminação aqui, ela é rainbow, tá bom? O que isso significa? Que a iluminação dela aqui, olha só, é fixa, né? Então, esse amarelo que tem nessa parte aqui, não dá pra mudar. Esse laranja, né, que tem aqui, vermelho que tem aqui, não dá pra mudar também. Esse roxo que tem aqui não dá pra mudar. Então, essas cores aqui são realmente fixas, tá bom? Então, por mais que o teclado tenha ali alguns efeitos de iluminação e tudo, essas cores aqui nessas teclas não vão mudar nunca, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né, que a gente encontra aí uma iluminação mais limitada, né? Se não fosse aqui o Rainbow, provavelmente seria de uma cor única, né? Ou então talvez nem tivesse iluminação. Então, essa é uma limitação que a gente encontra. Outra coisa que a gente encontra aqui de limitação também são as keycaps, tá? Olha só, aqui nesse caso, a gente tem keycaps que são feitas em plástico ABS e o método de impressão é um método de impressão a laser, tá? Que é o mais simples que tem, que o que significa? Significa que essa peça de plástico aqui, né, keycap, né, esse formato que ela tem aqui, ela é feita ali em um molde, né, com um material que ele é translúcido, tá? Porque o teclado é iluminado, então a iluminação tem que passar pela tecla, né? Ele é translúcido e aí para ficar aqui preto da cor do teclado, ele é banhado de tinta aqui, né? Então ele é todo pintado de preto em volta, né? Até a parte de cima aqui é tudo coberto de preto. Depois vem um laser e tira uma parte dessa tinta para mostrar aqui a impressão do caractere aqui em cima, né? Então para escrever esse ESC aqui em cima, vem um laser aqui e escreve tirando a tinta e fica mostrando só o plástico original ali, né? Só que o que acontece aqui numa keycap com impressão a laser? Com algum tempo de uso ali, né, ela vai desgastar, vai descascar também, né, ficar desfigurado, vai ficar com aquele aspecto feio, brilhoso ali e tudo, né, por causa do plástico ABS. Então é o método realmente mais simples, né, o método mais barato que tem de fazer. Então é isso que a gente encontra aqui. Um outro fator que a gente tem aqui, né, que a gente vai ter em um teclado tão baratinho, é o switch. Aqui, né, esse teclado ele usa um switch de uma marca que chama YOH, que eu confesso para vocês que eu nunca vi na minha vida, né? Então não é um switch conhecido, né? Não é um switch que aparenta ter uma qualidade muito boa também, né?
Então esse é um outro ponto aí que inclusive é muito importante, né? Um ponto mais crítico, digamos assim. E aí o outro fator que a gente tem aqui também, né? Já foram 3 aí, né? A parte aqui então da iluminação, das keycaps do Switch. O outro fator é a própria construção do teclado, tá? Então aqui no teclado baratinho, olha só como se a gente sem forçar muita coisa aqui, olha como ele torce, né? Como ele fica torto aqui e tudo, realmente fica uma coisa aí bem peculiar, né? Não é uma construção muito boa, não é uma estrutura muito sólida, né? Então a gente tem esse fator aqui da qualidade de construção também, beleza? Então assim, pelo preço baixo, né, que você paga no teclado, você acaba tendo ali algumas economias, né? Inclusive, uma das primeiras coisas que eu notei quando eu tirei esse teclado aqui da caixa foi que o layout dele é um pouco estranho também, né? Mostra aqui, Igor, pra galera. Aqui, olha só, a gente tem aonde era para ser o Ctrl direito, tem uma tecla que é para mudar o efeito de iluminação, né? E isso é realmente bem estranho. E aqui, onde era para ser a tecla de menu, tá a interrogação, né? Que era para ser aqui do lado do Shift. Então, assim, é uma coisa realmente meio estranha, né? Uma coisa que a gente vê aí que acaba sendo bem diferente do normal, né? Mas que é o tipo de coisa que você geralmente vai encontrar em um teclado mais baratinho, tá bom? Então essas aqui são as coisas que a gente encontra, né? Os fatores que a gente encontra em um teclado mais barato, tá? E, inclusive, já que a gente está falando desse assunto aqui, se você estiver procurando aí um teclado para fazer um upgrade, clica nesse card aqui em cima que a gente separou uma lista ali com 5 opções bem legais, tá bom? Agora vamos partir aqui para um teclado que a gente pode considerar como intermediário, né? Esse aqui, gente, é um Redragon Kumara, tá? Que é super famoso, né? O pessoal aí do canal conhece bastante, mas esse aqui é um teclado que ele já fica aí na faixa de 200 a 250 reais, tá? Esse aqui é o Redragon Kumara RGB. E aí de diferença aqui para o teclado da Multilaser, o que a gente encontra aqui, né? Vamos começar aqui pela parte da iluminação, né? Aqui a gente já vê que a gente tem uma iluminação RGB de verdade, né? Uma iluminação que é individual para cada tecla e ela vai mudando, você pode configurar, personalizar ali. Então esse já é o primeiro ponto que a gente vê aqui logo de cara. E aí nas keycaps a gente já tem uma diferença aqui também, porque olha só, aqui não vai dar para ver tanto porque é uma keycap branca, mas essa já é uma keycap que tem o método de impressão Double Shot Injection, né, que é basicamente feito ali usando 2 peças de plástico separadas aqui para fazer a keycap, né? Então a peça que faz o formato da keycap aqui, ela é uma, né, que é pintada de branco aqui e tudo, só que a parte aqui do caractere, né, que tá transparente aqui para passar a iluminação, ela não é só um laser que veio aqui tirar a tinta e escrever o ESC aqui. Ela é realmente outra peça de plástico transparente ali que é prensada aqui embaixo para ser uma peça separada, né? Então o que isso influencia? Influencia que conforme você vai usando ali o teclado, né, mesmo com muito tempo de uso, não vai descascar essa inscrição que tem aqui, né? Então você não vai perder a legenda nunca, tá bom? Só que aqui a gente ainda tem uma keycap feita com plástico ABS, né? Então ela ainda vai ficar com aquele aspecto brilhoso depois de algum tempo e tudo. Agora, no Switch aqui, né? A gente já tem um Switch de melhor qualidade também, que não é um Switch top ainda, tá? Vou falar pra vocês. Só que aqui a gente já encontra alguns caprichos um pouco diferentes, né? Como, por exemplo, esse aqui, ele é um Switch removível. Então, se de repente acontecer algum acidente aí, de você derramar alguma coisa ou algo assim, e der problema no switch ali que caiu o líquido, né, você pode trocar por outro ali e tudo, que vai ficar sem problema nenhum, né, mas o switch em si, ele já é uma coisa aqui bem superior ao que a gente encontra no modelo mais baratinho, né? E aí a gente tem também a questão aqui da construção, né? Porque aqui a gente já tem um teclado que tem um backplate em metal, e aí quando a gente tenta torcer ele aqui, ele não vai ceder com tanta facilidade, né? Ele nem vai ceder na verdade, porque já é uma construção mais robusta, inclusive ele é um teclado bem mais pesado do que o Multilaser aqui, que é um teclado totalmente de plástico, né? Inclusive tem um outro fator aqui, pessoal, que é justamente aí pra galera que joga, né, que é o N-Key Rollover, né, o anti-ghosting, que ele basicamente vai definir quantas teclas o teclado vai conseguir registrar aí, né, sem atrapalhar, né, sem perder ali porque você chegou no limite. Então, por exemplo, aqui no Multilaser, né, eu fiz o teste e, se eu não me engano, ele registrou ali por volta de 6 a 8 teclas simultaneamente, o que é muito pouco para um teclado mecânico, mas ainda dá para jogar razoavelmente bem ali. Dificilmente você vai encontrar alguma coisa ali que realmente parou de registrar porque você já estava no limite, né? Só que aqui, por exemplo, no Kumara, né, mesmo não sendo um teclado tão mais caro assim, ele já é um teclado que, se você for fazer o teste ali do anti-ghosting, ele vai registrar o máximo de tecla que você conseguir pressionar ao mesmo tempo, né? Então, são essas diferenças aqui, a gente já vê uma diferença muito gritante, né, entre essas duas categorias. E aí, né, para um teclado aqui um pouquinho mais caro e tudo, eu escolhi aqui o Aco 3087, né, o modelo Mirror of the Sky, que inclusive eu já trouxe um review aqui no canal, que já fica uma categoria um pouco acima, e é um teclado que custa ali mais ou menos na faixa dos R$400. E aqui o que a gente tem de diferença, né? Bom, nesse modelo aqui em particular, né, que ele tem o foco de trazer esse tema aqui de cores das keycaps e tudo, a gente não encontra aqui
a iluminação RGB, né? Mas ele vem preparado para você colocar a iluminação RGB se você quiser, né? Se você quiser instalar os LEDs ali e tudo. Só que, cara, em termos assim de qualidade de construção, aqui a gente tem um capricho bem maior, porque a gente também tem aqui uma construção muito sólida, né? Que o teclado não vai ceder nem nada. Só que quando você olha aqui embaixo, você vê um capricho aí maior, né? Você vê, por exemplo, aqui as rotas para você organizar melhor o cabo, né? Para onde você quer que ele vá. Você vê que ele tem aqui um cabo USB removível, né? Uma conexão USB removível aqui. Os pezinhos de ajuste de altura que ele tem aqui embaixo, né? São em 2 níveis de inclinação, né? E dá pra ver que é realmente mais caprichado em todos os aspectos, né? É um outro nível de teclado. E aí, aqui nas keycaps, né? O que a gente encontra aqui de diferença também? Essas keycaps, elas não só são double shot, como elas têm um nível bem diferente do double shot, né? Então, comparando com o que eu mostrei aqui pra vocês do Kumara, né? Olha só o nível do double shot que a gente encontra aqui no modelo da ACO, né? Dá para realmente notar aqui a diferença, né? Dá para ver que as duas peças aqui são bem maiores, né? E dá para ver muito bem definido aqui que está utilizando 2 peças. Então é um capricho bem maior aqui no acabamento da keycap, né? Além disso, ela é feita em plástico PBT, que é um plástico aí muito mais robusto, né? Muito mais resistente do que o ABS. E aí nesse caso aqui, mesmo com muito tempo de uso, cara, vai demorar assim 2, 3 vezes mais, né? Vai ser coisa de 8 anos até ele começar a ficar com aquele aspecto brilhoso ali, né, de oleosidade, de desgaste também, né, então realmente não vai acontecer enquanto você tiver com o teclado basicamente, tá? E, inclusive esse é um detalhe muito interessante porque, beleza, aqui nesse teclado, ele é um teclado compatível, né, com aqui que é PBT Double Shot, porque as letras são normais, mas até quando você pega um teclado aqui da ACO, por exemplo, que ele tem uma arte, né, um desenho diferente, que daí não ia dar para fazer com Double Shot, ela é feita em PBT ainda, com o método de impressão Dye Sublimation, né, que é um método aqui que usa altas temperaturas para colocar a tinta aqui dentro do plástico da keycap, né, e também é um método muito durável e que fica assim muito bonito e muito legal, né. Então é um outro nível de capricho aqui, e aqui no switch, né, a gente acaba tendo aqui, olha só, um switch que ele é um pouco diferente também, né, ele tem uma qualidade acima do que a gente vê aqui no Kumara, né, e ele é um switch mais personalizado, né, ele é um switch que ele foi feito para ter uma sensação realmente mais específica, uma sensação ali que algumas pessoas vão procurar e vão encontrar e vão ter várias opções ali realmente diferente daquele padrão que a gente tem ali de brown, black, blue e red, né? Então assim, é um capricho realmente maior e é por isso que a gente tem essas diferenças assim tão grandes, né? É uma diferença realmente gritante de uma para outra aqui que a gente vê. Então por aqui já dá para entender um pouquinho melhor, né? O que influencia aí o preço do teclado, porque um teclado é mais barato ou mais caro do que o outro, né? Inclusive aproveita para colocar aqui embaixo nos comentários qual é o teclado que você usa e se você gosta dele, tá? Só que assim, gente, essas opções que a gente tem aqui, né? Isso aqui é o básico, tá? Isso aqui é geralmente o que a gente vai encontrar, só que também existem algumas exceções, tá bom? Por exemplo, aqui a gente tem um teclado que teria o preço normal ali de 130 a 150 reais, aqui é mais ou menos 250 reais, aqui é mais ou menos 350, 400 reais, né? Já dá uma diferença grande, só que nessa mesma faixa de preço, né, de 350 reais mais ou menos, 300 reais, a gente encontra o Redragon Kumara Pro, tá? Que ele é a versão Pro do Kumara aqui, né, como o próprio nome já diz. Só que qual é a diferença que a gente tem aqui? Aqui no switch do Kumara Pro, tá? A gente tem o switch magnético, né? Que ele aqui por fora é muito parecido com o switch mecânico normal, né? Só que a ativação dele é feita pelo método Hall Effect, né? A ativação dele é feita lá na PCB, tem um campo eletromagnético, né? Explicando de uma forma bem simples. E aí embaixo aqui dessa parte do switch, né? Essa parte azul, bem embaixo dela, tem um ímã ali, que quando ele entra no campo magnético que tem lá na PCB do teclado, né? Lá na placa, só por proximidade, ele nota, né, que teve ali uma distorção no campo magnético e faz o acionamento. Então assim, em termos de durabilidade, ele vai ser bem melhor e bem superior a qualquer um desses outros teclados que estão aqui na mesa, né? Sendo um teclado que custa o preço ali igual ao que a gente tem aqui no ACO, né? Que é um teclado bem superior ao que a gente tem aqui no Kumara, tá bom? Só que daí também a gente tem outros extremos que não são tão bons assim, né? Por exemplo, eu não trouxe aqui agora, eu esqueci, mas eu tenho lá em casa o Logitech G915 TKL, que é um teclado que atualmente você encontra por 800 reais, mas o preço normal dele é 1.300 reais. E cara, ele tem keycaps ABS e com impressão a laser. E aí o que acontece? As keycaps, né, do meu, basicamente elas estão ali desgastadas, né, descascadas também e com aquele aspecto todo brilhoso e o teclado tá bem feio, sendo que era para ser
um teclado bem premium que custa 3 vezes o valor do Aqua aqui, né, que acaba tendo um acabamento aí realmente bem melhor do que ele, tá? Então, esses são os pontos que influenciam aí no preço de um teclado, tá? No porquê de um teclado ser tão barato, no porquê de um teclado ter um preço ali mais mediano, do porquê de um teclado ser mais caro, mas existem esses extremos também, tá? Essas diferenças aí que a gente encontra também em alguns modelos mais específicos, tá bom? Mas eu acho que é isso. Eu acho que deu para entender agora um pouquinho do porquê que existe, né, essa diferença tão grande aí, tão discrepante, né, de um teclado mais baratinho para um mais caro e tudo mais, e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like aí se você gostou, né? E como sempre, vale lembrar que se você é novo ou nova aqui no canal e quiser continuar recebendo mais conteúdo como esse, clica nessa bolinha aqui do lado para se inscrever rapidamente e aproveita que você já está aqui e assiste esse outro vídeo porque eu prometo que ele está bem interessante. Agora eu vou ficando por aqui e eu espero te ver no próximo vídeo. Até mais!